Olá, meus queridos amigos, que a paz de Deus esteja conosco, que o nosso Divino Mestre Jesus esteja sempre presente em nossas vidas. É com muita alegria que eu retorno para compartilhar com vocês reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E para as reflexões de hoje, convido-nos a aprofundar e refletir no tema O Emprego da Fortuna. Eu considero esse tema um tema sempre atual. Desde que começamos a desenvolver o hábito de acumular posses, né, onde cada um era o proprietário dos seus bens e começou-se a ser distribuída essa fortuna, essas posses, eu acredito que o tema O Emprego da Fortuna ele se tornou atual. Então, desde muitos séculos, ouvimos e refletimos sobre o emprego da fortuna. O emprego da fortuna está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, um capítulo que fala sobre as riquezas, sobre a fortuna, sobre as características que os que a possuem desenvolvem, características boas, mas também características que maculam um pouco o dinheiro, a fortuna. Então, vamos refletir um pouco sobre esse tema. No capítulo 16, os itens 11, 12 e 13 vêm como instruções dos espíritos sobre o emprego da fortuna. E eles começam nos falando, repetindo a frase de Jesus, não podeis servir a Deus e a Mamon. E eu acho que é importante que a gente entenda a conotação e o que realmente representava servir a Deus e servir a Mamon naquela época, e hoje também a gente pode enxergar algumas semelhanças. O que Mamon representava? Mamon, na época que Jesus passou pela terra, representava o Deus do dinheiro, o Deus da fortuna, como se fosse uma divindade que representava os bens materiais. Então, Jesus enxergou uma diferença. Era como, naquela época, tinha-se costume de servir a deuses, né? Criar deuses para adorá-los. E Mamon era a representação do Deus do dinheiro, da fortuna, do emprego, e ele estava ligado aos bens materiais. E Jesus veio trazer para nós a imagem do Deus de amor, aquele Deus que ele representava. E Jesus representava o quê? Quais eram as diretrizes que Jesus nos convidava a seguir? O amor ao próximo, né? O desapego material, a renúncia de nós mesmos, do orgulho, da vaidade. Já Mamon era a expressão contrária desse amor, desse desapego, né? Pelo contrário, Mamon representava a avareza, o apego, a posse, né? O amor ao bem. Então, quando a gente ouve não podeis servir a Deus e a Mamon, e a gente entende quais eram as ideologias que cada um pregava, fica claro realmente que não tem como, né, servir a Deus e servir a Mamon. E nos complementa dizendo, guardai bem isso, vós que sois dominados pela paixão do ouro, vós que venderíeis a vossa alma para enriquecer, tão somente porque isso vos elevaria aos olhos dos outros homens e vos concederia os prazeres da paixão. Então aqui a gente vê claramente onde está o verdadeiro problema. Porque criou-se durante muito tempo uma imagem distorcida do dinheiro, né? Como se o dinheiro fosse uma coisa ruim, como se as pessoas que possuem dinheiro são pessoas ruins, e isso não é verdade. O dinheiro, assim como a saúde, assim como a inteligência, assim como várias outros itens, outras bênçãos, outras dádivas que Deus nos dá, são presentes,
né? O que macula a imagem do dinheiro é o mau uso, é o apego que nós, humanos, que nós encarnados e desencarnados também, damos a isso, né? Damos a esse estado material, né? De fartura, de fortuna, de posses. Então, como ele fala aqui, muitas pessoas, né? Muitos irmãos venderiam a alma para enriquecer, né? Para quê? Qual o intuito? Para se ver acima, elevado aos olhos de outros homens. Tá aí a vaidade, o orgulho, né? Ou para que seja concedido a ele a possibilidade de desfrutar os prazeres das paixões. E aí a gente vai ver a questão da avareza, da luxúria, né? Todos os prazeres que o dinheiro pode comprar, né? Que o dinheiro pode trazer. Então, o mal não está em possuir, né? O mal está em fazer o mau uso, em não utilizá-lo para o bem. E aí, durante essas nossas reflexões, a gente vai ver como é que o dinheiro bem usado, ele representa uma dádiva e ele é capaz de ser visto como as mãos de Deus aqui na Terra, né? As dádivas de Deus aqui na Terra. Ela também é representada pelo dinheiro. Então, o Espírito que nos dita essa mensagem, ele já pergunta: qual é então o melhor emprego da fortuna? E nos convida aqui à reflexão para que nós procuremos em Jesus a resposta disso. E especificamente quando Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros. Então, nestas palavras estão a solução para essa questão, está a resposta para essa questão levantada por ele quanto o melhor emprego da fortuna. Então, está aqui no emprego para o bem do próximo, no emprego, não só emprego egoísta para o meu bem, para o meu crescimento, para minha evolução, né? Mas quando eu distribuo, mas distribuo com amor, né? Distribuo fazendo daquela energia, fazendo daquela dádiva o bem para o meu próximo. Então, ele completa nos dizendo que a aplicação da fortuna que mais agrada a Deus está na caridade, né? Mas não naquela caridade fria que consiste só em distribuir o supérfluo, aquele pouco que lhe sobra, né, de uma vida rodeada de luxo. Não, né? Está naquela caridade que é plena, que é feita de coração, que é feita com amor, que busca na dificuldade, na dor do irmão, né? Para quê? Para que possa ser instrumento do amor, para que possamos, né, ser um instrumento da misericórdia de Deus e utilizar essa riqueza para amparar, para beneficiar, sem nenhum intuito de humilhação, sem nenhum intuito de menosprezo. Infelizmente, em alguns momentos a gente tem visto pessoas se engajando em atividades, mas para que elas sejam elevadas ainda mais no seu orgulho, na sua vaidade. São aquelas pessoas, né, que dão, hoje é muito comum aqui na nossa sociedade, a pessoa doa, mas registra, tirando foto, se vangloria, se orgulha de estar fazendo aquela beneficência, né, para com o próximo. E não é esse tipo de caridade que nós encontramos aqui no Evangelho, que Jesus nos ensinou como a verdadeira caridade. Então, a aplicação que mais agrada a Deus é a fortuna aplicada na caridade. O Evangelho vem nos falar também sobre algo que é muito comum e é muito vivido por nós, por todos aqueles que se predispõem a praticar a caridade, que querem se engajar em alguma obra social, que é o medo de ser enganado, né? É o medo de que aquela pessoa que está sendo beneficiada realmente não precise daquilo, né? No nosso país, infelizmente, é muito comum as pessoas burlarem, fraudarem e, né, buscarem esse auxílio sem realmente precisar. E aqui nos convida a que a gente se despreenda
desse medo, que a gente se despreenda dessa preocupação, né? Porque ele nos fala: não afaste o teu coração do teu coração aquele que chora, com medo de seres enganados. Mas vai à origem do mal, que provoca essas lágrimas. Aqui ele nos convida a fazer um movimento diferente daquele que muitas vezes nós vemos. Porque muitas vezes a gente espera uma pessoa necessitada nos procurar para que a gente a auxilie. Aqui não. Aqui o Evangelho nos convida a ir buscar, né? Se a pessoa chora porque tem fome, vamos lá entender o que está acontecendo. Que má distribuição é essa que acontece? Que a pessoa chora de fome, chora de frio, está desalentado, está desabrigada, né? Vamos buscar entender essa origem, né? E independente se ele realmente está necessitado ou não, que a gente possa atenuar o sofrimento. Porque aquela pessoa que busca sem estar realmente necessitada, ela também é um sofredor. Ela pode não estar necessitando naquele momento daquele item material, mas ela precisa, ela necessita de um amparo, de uma palavra, de um ombro amigo. E talvez essa seja a maior riqueza que nós possamos doar para ele naquele momento. Então o Evangelho nos orienta. Alivia antes, ou seja, faz a caridade. Informa-te depois. Depois, se chegar a informação, se você observar que aquela pessoa não necessita, ótimo, né? O benefício você já fez. E agora é ela que se resolva, né? Ela que depois vai buscar outras fontes ou outra pessoa, né? Não se sinta mal porque foi enganado fazendo a caridade. Sinta-se bem, sinta-se orgulhoso por ter praticado esse belo ato. E aqui também o Evangelho nos fala que nós devemos propagar por onde passarmos, com o amparo material, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Então, esse é nosso dever, para que nós possamos construir, através das boas obras que nós somos convidados, que nós somos engajados, né, construir uma base sólida de prática de caridade, né, no amor ao próximo, na distribuição, né, dos nossos bens. E aqui eu não estou falando só dos bens materiais, mas talvez o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Então, construir através disso, através dessa base sólida, né, a base das boas obras. Outro item muito interessante, muito importante, né, que o Evangelho aqui nos convida, é que a gente distribua também a nossa riqueza de inteligência. É uma riqueza muito valiosa, né, que a gente possa estar compartilhando, né, os nossos conhecimentos, as nossas ideias, formas de beneficiar o nosso próximo. Né, que a gente possa ser realmente esse instrumento de luz, distribuindo, né, o bem em formas de palavra, em formas de ações, colocar a inteligência que fomos dotados para o uso, para o bem do próximo, para o bem coletivo. Né? As pessoas que são médicas, o cara tira um tempo para fazer, né, uma ação social, colocar a inteligência dele, né, sobre isso. Outras pessoas que são engenheiros tiram um tempo para fazer, né, projetos para obras de caridade. Aquela pessoa que é professora dedica um tempo para estar ensinando as pessoas. Então vamos colocar nosso talento também, não só a nossa riqueza, os nossos bens materiais à disposição do outro, mas também essa riqueza da inteligência, como nos fala aqui no item 11, né? O nosso espírito que dita essa mensagem. Bom, continuando, o Evangelho nos faz, né, um espírito protetor aqui que dita a mensagem contida no item 12. Ele questiona muito sobre o bem-estar material e a evolução moral, e ele se diz até surpreso, dolorosamente impressionado com a importância que nós damos, né, à busca pelo bem-estar material, né? O quanto nós estamos focados em angariar, em acumular bens, né, para desfrutarmos de prazeres materiais, desse bem-estar material. E ele faz um parâmetro de como nós dedicamos pouco tempo à nossa evolução moral.
e isso me chamou muita atenção preparando essas reflexões. E eu conversei com várias pessoas que também estão buscando essa evolução moral, essa evolução espiritual. Como a gente não percebe, como a gente vive sobre uma dinâmica, uma doutrina, sem que a gente se dê conta disso, né? Nós separamos aí entre 8, 10 ou até 12 horas dos nossos dias para o nosso trabalho, para a nossa sobrevivência, muitos para a nossa fortuna, para esse desenvolvimento do bem-estar material. E quando somos convidados a separar 1 hora, né, por dia para a nossa evolução moral, a gente acha que é muito, né? Conversando com os meus amigos da Casa Espírita, aqui no Centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, a gente falava sobre isso, né? As pessoas que são convidadas a estarem ali presentes 1 hora de seu dia, durante um dia na semana, né? E as pessoas ali estavam atarefadas, estavam atribuladas e não conseguiam, né, ter uma frequência, ter uma rotina de estudos ali. E aí, quem dirá retirar 1 hora por dia, né? 7 dias por semana para essa evolução moral. E aqui eu entendo como evolução moral e quero compartilhar com vocês para que esse entendimento seja mais amplo. Eu entendo como o processo de reforma íntima, né? É você buscar realmente seguir, é buscar se desenvolver como pessoa, né? Buscar sanar as nossas fraquezas morais para que a gente possa se desenvolver como espírito, que é realmente o que importa, né? E nessa mensagem aqui do Evangelho, ele nos convida a refletir quantos sofrimentos, quantos cuidados, quantos tormentos cada um de nós se impõe para que a gente conquiste esse bem-estar material. Quantas noites de insônia, tão somente para aumentar o patrimônio, que muitas vezes já é mais do que o suficiente, quando muitas vezes já temos mais do que é o necessário, né? O que ele vem aqui chamar de supérfluo, né? Quantas pessoas que estão aprisionadas, que estão presas num trabalho que não gostam, um trabalho degradante, um trabalho que não acrescenta nada a ele como pessoa, mas ele está ali, persiste, batalha, única e exclusivamente para que possua aquela evolução material, né? Para que possua aquele lastro de bens. Muitas vezes a gente se engana nas mentiras que a gente cria. Então as pessoas, eu preciso deixar um patrimônio para os meus filhos, eu preciso deixar bens para a minha família, e a gente vê que muitas vezes esse é um caminho de sofrimento e de dor. A gente já refletiu sobre isso em outras passagens aqui do Evangelho, né? E ele finaliza essa reflexão falando: por tudo o que morre, esquecestes o vosso espírito, que viverá para sempre. Então, nós, quando sairmos dessa vida, nós deixaremos tudo aqui, tudo isso por aquilo que a gente se esforça, que a gente batalha, que a gente dedica 8, 10, 12 horas para conquistar. E o que a gente realmente vai levar está sendo colocado de lado, né? Ou então está sendo destinado àquela 1 horinha por semana. Quando a gente enxerga com essa clareza, né, realmente o que eu levo e o que vai ficar, né, começou a me incomodar, né, essa busca incessante que nós fazemos pela fortuna, pelo ouro, né? É claro que muitas das pessoas que estão assistindo aqui, que estão compartilhando essas nossas reflexões, elas estão buscando a sobrevivência, né? Então não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas que dedicam um tempo muito grande para única e exclusivamente estar angariando, acumulando, amontoando os bens materiais. Então, nós passamos para o último item, que é o item 13, que vem falar realmente o bom e o mau emprego da fortuna. Vem trazer clareza para a gente sobre o assunto, né, das nossas reflexões. Então, os Espíritos nos falam que
O mau emprego consiste em utilizá-lo exclusivamente para a sua satisfação pessoal. Ou seja, é mais uma vez quando a gente fala do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, infelizmente, durante o passar do tempo, foi essa a imagem que nós tivemos das pessoas que possuíam essa fortuna, né? Principalmente aqui no Brasil, né? As pessoas que possuíam a fortuna, que eram as pessoas que detinham a posse dos bens, elas eram, em sua maioria, pessoas que eram da corte, né? Que eram da nobreza e eram avarentas, eram apegadas, elas tinham essa característica. Então, aqui no Brasil e em outros países também, a gente tem essa ideia de que o dinheiro é uma fonte, de uma raiz do mal, né? Ou a pessoa que é rica é ruim, é má. E isso não é uma verdade, a gente já falou aqui e eu posso afirmar para vocês, o dinheiro é uma bênção quando ela é bem utilizada. Então, o mau emprego da fortuna, ela está nesse emprego egoísta, né? Para satisfação exclusivamente pessoal, né? Para minha satisfação, para o meu prazer. E em outra passagem do Evangelho, ele fala que o seu amor, o nosso amor, nos torna egoístas. Então, as pessoas querem para ela ou para o meu filho, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe. Então, é você fechar, né, a utilização do bem, desse patrimônio, dessa fortuna, dessa riqueza, exclusivamente para o seu nicho familiar, para o seu elo ali, para o seu ciclo familiar. Em contrapartida, ele nos fala sobre o bom uso e nos fala que o bom emprego se dá todas as vezes que resulta em algum benefício para os outros. Então, olha como está simples. Eu vou ler de novo. O bom emprego se dá todas as vezes que resulta em algum benefício para os outros. Então, todas as vezes que eu aplico o meu dinheiro, que eu aplico o meu bem, que eu coloco ele em benefício de um próximo, seja ele fazendo um benefício material, seja ele preparando algo para as novas gerações, né? Indo fundo na raiz do problema, como nos convidou no item anterior, o Espírito que ditou essa mensagem, entendendo qual é a causa, a raiz daquele sofrimento, e eu estou buscando formas para sanar aquilo, eu estou empregando, né? Quando eu emprego alguma pessoa que vai me prestar um trabalho, isso é um bom emprego da fortuna, né? O Evangelho nos fala sobre isso, né? Eu confesso que eu não tinha essa ideia tão clara, mas ele nos fala que quando você está fazendo obras, está empregando pessoas, está angariando pessoas, está possibilitando que aquele ser esteja levando o sustento para sua casa, isso já é um bom emprego da fortuna. Outro ponto que é muito interessante a gente diferenciar é a beneficência da caridade, né? A beneficência, ela é apenas um campo onde pode ser empregado a fortuna, né? Ela alivia a miséria, ela aplaca a fome, ela livra do frio, ela dá abrigo àqueles desalentados, tá? Mas ele é o simples ato de colocar o seu dinheiro para aquilo, tá ótimo. Como que eu consigo aliar a caridade, né? E transformar essa beneficência em caridade? Quando eu faço com amor, quando eu coloco aquele algo a mais, né? Quando eu vou dar o pão, mas eu também dou o abraço. Quando eu dou o casaco ou o cobertor, mas também dou uma palavra de conforto, uma palavra que aquece o coração, né? Então, a gente pode transformar, sim, a beneficência em caridade. E ela é muito importante, porque muitas pessoas também, elas desmereceram durante um processo talvez de desentendimento, não por maldade, mas a beneficência, né? Que a beneficência é muito importante, sim, né? E eu costumo falar que é melhor fazer a beneficência do que não fazer nada, né? Mas sempre que possível, que a gente possa fazer a caridade, né? Colocar a beneficência e embalá-la de nosso amor para que ela esteja, né, em forma de caridade, né? Revestir a beneficência com amor torna ela a caridade. E eu coloquei aqui esse item
que eu gostaria de compartilhar com vocês para que a gente já vá quebrando aquela ideia de que todo rico é ruim, que a fortuna não é boa, que o dinheiro é fonte de todos os males, e eu vim falando aqui que isso não é uma verdade. Então, há pouco tempo eu fiquei sabendo desse projeto e acho que é muito interessante compartilhar com vocês, que é o The Given Pledge, que é um projeto que ele foi criado pelo Bill Gates, que é o criador da Microsoft, junto com Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, ou maior investidor do mundo. Então, o que eles trabalham? Eles criaram um fundo onde os bilionários podem doar as suas fortunas, seja em vida ou seja depois que eles partirem. Então, essa instituição, essa obra, ela é destinada a pesquisas científicas para curas de doenças, para erradicação da fome. Eles têm vários trabalhos, vários ONGs, várias associações distribuídas pelo mundo inteiro, né? Instituições de caridade, de cuidado, de educação. Então, vários bilionários participam disso. Então, para a gente ver que a fortuna, quando ela é bem empregada, ela é fonte de bênçãos, ela é fonte de amor, ela é realmente uma dádiva, né? É a mão de Deus, né, sendo aplicada aqui na Terra. Então, assim, vários bilionários hoje participam. Eu não anotei todos os nomes, mas eu lembro aqui o Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, o criador da Virgin, várias pessoas. Tem um brasileiro aqui que ele é dono de uma construtora que chama Cirela, me fale o nome dele aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para quem tiver mais interesse em conhecer esse projeto, The Given Pledge, que é muito interessante, né? Que é para a gente desmistificar essa fama de que o dinheiro é ruim, de que o milionário ele não está nem aí. No caso deles, eles já são bilionários. Então, aqui o que eu enxergo, que quanto mais eles têm, mais eles querem distribuir. Hoje o Bill Gates ele se dedica só a causas humanitárias, né? Hoje 40 bilhões da Microsoft ele já doou, já destinou para essas obras. Então, eu vejo aqui realmente a prática da caridade, eu vejo a beneficência sendo revestida de amor e sendo distribuída em forma de caridade. Bom, então, o Evangelho nos fala dessa criação de empregos, dessa criação de oportunidades, né? Que as pessoas que detêm as posses materiais um pouco mais, né, dessa riqueza, dessa fortuna de bens, que ela seja utilizada na criação de oportunidades. Oportunidade para aquele que busca, né? Porque tem muitas pessoas que hoje estão em situações degradantes que elas não gostariam de estar ali, né? Que elas estão em busca, sim, de um emprego, que elas estão em busca, sim, de uma oportunidade de levar o sustento para casa e não de precisar de doação, não de precisar de algum projeto social. Eles estão dispostos, mas muitas vezes não encontram. Então, essa fortuna empregada, né, utilizada dessa forma, né, gerando emprego, a pessoa se sentir produtiva é algo maravilhoso, né, é algo dadivoso. O Evangelho, então, vem nos falar que a fortuna concentrada numa só mão, ela deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a vida farta e o bem-estar à sua volta. É quando eu, que possuo um bem, posso gerar a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para os meus irmãos, para aqueles que estão, né, ao meu redor. E uma outra questão que ela não está aqui, né, nesse item, e que é muito interessante também a gente refletir, é sobre essa busca, né, desenfreada, desvairada muitas vezes, que nós temos pela fortuna, que a gente observa pela fortuna, e muitas vezes as pessoas se esquecem de que todos nós ou já transitamos ou transitaremos nos dois polos, né? Muitos bens materiais ou na miséria, na pobreza. Então, na pluralidade de vidas, é comum que nós experimentemos todos esses estágios, que a gente seja experienciado, que a gente tenha vivenciado todos esses estágios, né? Para que a gente vá desenvolvendo realmente
o espírito, para que a gente vá desenvolvendo as características que nós levaremos para a eternidade. Então, aqueles que empregam bem, né, essa fortuna, eles são os primeiros a se beneficiarem com isso. O Evangelho nos fala dessa fonte de amor, de bênçãos que se dá em volta daqueles que aplicam, né, de forma correta, de forma benéfica o dinheiro. Né? Ele fala que serão reconhecidas as tuas obras tanto na terra quanto nos céus. Né? E assim como o servo fiel fez o bom uso dos talentos, vós serás aclamados. Então, aqui ele está linkando com uma parábola que tem aqui também nesse capítulo, que é a parábola do talento. Então, aqui eu já deixo uma outra reflexão para você que está assistindo esse vídeo. Como é que você tem aplicado os seus talentos, os seus bens? Né? Se a gente puder chamar aqui o bem material de um talento e os seus talentos pessoais. Como é que você tem colocado à disposição do outro, né, a tua inteligência, os seus talentos, as suas possibilidades, o seu tempo? Né? Porque assim como aquele servo que foi fiel, que utilizou, fez bom uso dos talentos e o multiplicou, nós seremos questionados. E eu espero ser um tipo de servo assim, né, que fez o bom uso, que multiplicou, que gerou benefício para outras pessoas, e não aquele servo que pegou e guardou o talento na terra, com medo de que os ladrões o roubariam, com medo, né, de que a traça viesse consumir. Né? Então, qual que é o uso que você tem feito dos seus talentos? E o Evangelho encerra esse tema, o emprego da fortuna, nos alertando para que nós demos, né? Ele nos diz: dai a esmola quando seja necessária, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que o recebe não se envergonhe dele. Então, aqui fala sobre a gente possibilitar o outro a forma de ganhar. Mas se a gente refletir e expandir essa imagem, né, como que eu posso proporcionar ao outro isso? Como que eu posso beneficiar o outro com o meu talento? Né? Como que eu posso auxiliá-lo nessa conquista, nessa busca, para que ele possa se sustentar, se manter, né, sem que ele precise se envergonhar de receber aquele auxílio, aquele benefício. E para encerrar essa nossa reflexão sobre o dinheiro, sobre a fortuna, sobre o bom emprego que devemos fazer dos bens materiais que nos são confiados, né, porque nós não somos nada mais do que usufrutuários deles, eu deixo aqui a frase de Gandhi, um grande mestre que nós tivemos aqui também a oportunidade de termos encarnado na Terra. Ele nos diz que a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz ao seu semelhante. A verdade, ela não escolhe locais, né? Gandhi não era cristão, né? Então, e a gente não tem só no Cristo a verdade. A verdade, ela está espalhada em todos os locais. Então, eu encerro aqui, né, com uma frase de Mahatma Gandhi, essa reflexão sobre o emprego da fortuna, pedindo a Deus e ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, que nos ampare, que nos dê sabedoria para aplicarmos e fazermos bom uso tanto das nossas riquezas quanto dos nossos talentos, das nossas capacidades, dos nossos potenciais. E vou pedir encarecidamente que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Né? Nós estamos aqui apenas como mensageiros da Boa Nova de Jesus, para que essa mensagem possa percorrer caminhos distantes e chegar ao máximo de ouvidos e olhos possíveis. Deixo aqui o meu grande abraço, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.